Então vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo, falando de um crime contra o patrimônio que é dotada de grande importância e grande relevância. Que crime é esse? É o crime contido lá no artigo 180 do Código Penal. Que crime é esse? O crime de receptação. Veja só, se você pegar o texto seco do artigo 180 e der uma lida, pode ser que você fique um pouco perdido. Eu preciso te passar alguns panoramas gerais para que você consiga entender todo o âmbito de alcance desse crime. Então eu vou te passar, num primeiro contexto, aspectos gerais para você compreender até onde ou da onde surge o crime de receptação e depois nós avançamos para os aspectos técnicos. Então veja, esse crime de receptação, a primeira coisa que você deve ter em mente é que ele pressupõe a existência de um crime anterior. Então veja, eu preciso de um crime originário, de um crime anterior, para que alguém possa receptar, possa receber, comprar, ocultar, ter em depósito o produto daquele crime anterior. Então, por exemplo, imagine que você está andando lá pela rua 25 de março, lá na cidade de São Paulo. E num belo momento, uma pessoa se apresente para você e fala: "Ô tio, quer comprar um telefone celular? Esse telefone celular aqui é produto de crime." E você fala: "Quanto você quer nesse celular? Que celular que é?" E ele responde: "É um iPhone 12. Você fala: "Porra, demorou, onde é que você ganhou ele?" Fala: "Então, eu ganhei de um tiozinho lá no mercado municipal. Eu subtraí sem que ele percebesse." Então, olha só, num primeiro momento, você já tem ciência de que aquele aparelho celular, ele é objeto de um crime anterior. Nesse contexto, se você adquire aquele aparelho celular, você está praticando o crime de receptação. E o indivíduo que promoveu a venda daquele aparelho celular, o que ele pratica? Bom, ele já praticou o furto. Se ele furtou e posteriormente comercializou, ele só responde pelo furto. Essa venda posterior é chamada como pós-fato impunível. Já você que adquiriu aquele aparelho celular responderá pela receptação. Tranquilo? Então, olha só, dentro dos aspectos doutrinários aqui, esse crime é chamado de crime acessório ou também crime parasitário. Por quê? Porque ele está intimamente vinculado a uma infração anterior. Então, o crime parasitário é o crime de receptação. Você receberá, você perceberá essa mesma alcunha no crime de lavagem de capitais. O crime de lavagem de capitais também recebe esse mesmo estigma de crime acessório ou parasitário, porque ele está intimamente ligado e tirando os proveitos daquela infração anterior. Tranquilão? Beleza? Então vamos lá. Isso por si só, essa breve introdução já nos credencia a avançar para o texto de lei. Então vem comigo aqui para o artigo 180. Olha só. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte, pena reclusão de 1 a 4 anos mais multa. Então veja só, num primeiro momento nós vamos fracionar esse dispositivo aqui em dois. A gente vai trazer aqui aquele que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, coisa que sabe ser produto de crime, e a gente tem também a conduta daquele que influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.
Então veja só, nessa parte que nós pintamos de amarelo, nós teremos aqui a chamada receptação própria. Receptação própria. Enquanto que, na parte que foi grifada em verde, nós estaremos diante da receptação imprópria. Então, nós já conseguimos fracionar esse dispositivo em duas partes. Tá legal. Então, nesse exemplo que eu dei no início da aula, você está passeando por São Paulo e adquire um celular que fora objeto de crime anterior. Essa receptação é própria ou imprópria? Ela é própria, porque ela se amolda com o trecho que nós grifamos em amarelo. Agora, se você tem um intermediador, a receptação própria, ela vai ser praticada por esse intermediador, que é aquele camarada que chega até você e fala, viu, tiozinho ali tá vendendo um celular baratão, você não aceita comprar? Opa, se você adquire, você pratica a receptação própria. Agora, quem te influenciou a comprar, responde pela receptação imprópria, beleza? Olha só, nós temos vários núcleos aí. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou de terceira pessoa, bem que saiba ser produto de crime. Se você tem várias condutas dentro de um mesmo núcleo, qual é o nome deste instituto? É o mesmo que acontece lá no artigo 33 da Lei de Drogas. O artigo 180 é chamado de tipo misto alternativo, podendo também ser chamado de crime de ação múltipla. Olha que beleza. Então a gente já parte desses primeiros pressupostos. Legal? Deixa eu deixar uma observação aqui sobre alguns entendimentos. Olha só, o STJ entende que o talão de cheque, ele pode ser objeto material do crime de receptação. Então, se uma pessoa tem o talão de cheque subtraído, imagine que uma pessoa cabaça ande com o talão de cheque, hoje já é muito raro quem ande com o talão de cheque a tiracolo, e todas as folhas daquele talonário já estejam assinados. O indivíduo sorrateiramente, empregando um artifício ardil, pratica a subtração daquele talonário. Sabe o batedor de carteira? O camarada chega lá e subtrai aquele talonário de cheque. E posteriormente ele comercializa. Esse talão de cheque serve como objeto material para a prática do crime de receptação. Outra situação, entendimento de 2009 do Supremo Tribunal Federal. O STF entendeu que o princípio da insignificância é incompatível com esse crime. Então, o princípio da insignificância é incompatível com o crime de receptação. Olha só, mais uma situação. Venda de arma de fogo. Venda de arma de fogo subtraída. Imagina o seguinte, que um larápio invadiu uma residência pela madrugada e subtraiu dos pertences que compunham aquela residência, que ele subtraiu uma arma de fogo. E posteriormente ele colocou essa arma em circulação. Uma outra pessoa, uma terceira pessoa, adquiriu esse berro e saiu bonitão portando ela por aí. Essa pessoa que adquiriu a arma de fogo responde por qual crime? Olha que pergunta da hora.
Então você adquirir uma arma de fogo que você sabe que é produto de um crime anterior, você praticou qual crime? Você praticou a receptação, porque você adquiriu um bem que você sabia ser provento de crime, e você praticou também, se você foi surpreendido portando ostensivamente essa arma, você praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então a venda de arma de fogo subtraída, ela pode representar aqui um concurso material de infrações. E eu não vou me esquecer que, na prova de 2008 da PRF, nós tivemos uma questão que era basicamente o seguinte, que um indivíduo foi surpreendido durante a intervenção policial de policiais rodoviários federais, foi surpreendido portando uma arma de fogo. O enunciado da questão era basicamente esse. E aí nós tínhamos a assertiva a ser julgada que era a seguinte, se no curso da instrução processual surgir uma nova lei benéfica para o crime de receptação, essa lei deverá ser aplicada. E aí o camarada que leu essa questão de maneira estritamente gramatical falou, porra, é lógico que não vai ser aplicado. Se o indivíduo foi surpreendido com a arma de fogo, ele praticou o porte. Não há que se falar em receptação, mas e se aquela arma fosse produto de crime anterior? Se a questão já trouxe isso para você, é porque, naturalmente, ela estava se referindo a essa situação da receptação. Então, se você adquire uma arma de fogo que você sabe ser produto de crime, haverá concurso material de infrações. O indivíduo vai responder pelas duas, não haverá a regrinha lá da consunção. Beleza pura? Então, vamos evoluindo aqui. Parágrafo 1º, que traz a hipótese de receptação qualificada. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Percebam, senhores, aqui nós estamos diante da mesma modalidade de receptação, mas o que vai acontecer? A receptação ela é praticada no exercício de atividade comercial ou industrial. Então aqui é o que acontece com os desmanches, ferros velhos, que se utilizam de bens que são produtos de crime para que promovam a venda. Algumas revendas clandestinas de celulares também se enquadram aqui na receptação qualificada. Qual que é o fundamento do legislador para aplicar essa situação, essa figura mais gravosa para a receptação? Ora, na atividade comercial, o indivíduo que explora essa inidoneidade do produto, ele tem uma maior facilidade de colocar este produto em circulação, de devolver esse produto objeto de crime para o comércio. E claro, que ele opera de maneira clandestina, sem emissão de nota fiscal, sem nenhum tipo de irregularidade sobre aquela situação, beleza? E aí o parágrafo 2º traz o seguinte: equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio, ainda que seja irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Então, se o indivíduo tem um comércio irregular lá de qualquer coisa, de pneu, de roda de veículo, seja de aparelho celular, qualquer coisa, qualquer tipo de produto, ainda que aquela atividade comercial seja irregular ou clandestina, haverá também o crime de receptação qualificada, beleza? Então olha só, agora eu tenho uma pergunta interessante para te fazer. Nesse crime, quem é o sujeito ativo? Ou seja, quem age, quem pratica o núcleo do tipo? Ora, qualquer pessoa pode praticar esse crime. Não se exige uma condição especial
do agente, qualquer pessoa pode praticar. E o sujeito passivo também, qualquer pessoa que tenha o seu patrimônio violado. Mas olha a indagação. O proprietário do bem. Proprietário do bem. Pode ser sujeito ativo? Então imagine o seguinte. Eu tive o meu celular subtraído. Eu posso praticar o crime de receptação com relação a um bem que é meu mesmo? Exemplo, eu tive o meu bem subtraído e fiz um acordo com o bandido para que ele me devolvesse o bem. Opa, nesse caso, como você está tão somente reavendo o seu bem, você não vai se deparar com o crime de receptação. Você não será receptador nessa hipótese. Agora, pode ser, olha como a gente consegue ir longe com o direito penal, pode ser que o seu bem esteja em uma posse legítima de outra pessoa. E você pode receptá-lo. Imagina o seguinte, que você deu o seu veículo em uma garantia pignoratícia para outra pessoa. Então, a outra pessoa ela tem o direito de usar e dispor do seu bem. Imagine que o seu bem, estando na posse de outra pessoa, é subtraído. E aí você faz um acordo com o ladrão para reaver aquele bem. Opa, aí você é o receptador. Você praticou o crime de receptação do seu próprio bem. Então, olha que sinistro. Então, o proprietário pode ser? Eventualmente, sim. Eventualmente, sim. Vai depender do contexto, né? Se for como neste exemplo que eu dei aos senhores, nós teremos a possibilidade dele ser, sim, o sujeito ativo do crime de receptação. Legal, vamos avançando. Olha só, elemento subjetivo desse crime. A maioria dos crimes no Código Penal só se praticam mediante dolo. Beleza. Porém, a receptação, ela vem como aquelas figuras excepcionais. Existe a previsão da modalidade culposa. Admite-se a forma culposa. Essa hipótese vai aparecer lá no artigo 180, parágrafo 3º do Código Penal, que a gente vai fazer a leitura agora. Então, olha só. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida pelo meio criminoso. Então, filho, o que vai acontecer aqui? Na receptação culposa, haverá uma manifesta desproporção, entre o bem e o preço, ou o indivíduo deveria desconfiar daquele que põe o bem em circulação. Imagina que você está passeando pelo centro de São Paulo e aparece um flanelinha, nada contra, mas você imagina que o flanelinha ele chega até você e fala: tio, você quer comprar um notebook? Quero. Qual é a marca? Ah, é uma marca top. Tá. Quanto você está pedindo, filho? Ah, estou pedindo R$500. Você vai falar: tem nota fiscal? Claro que não tem, né, papai? Então veja, você pergunta para ele, você fala: ô senhor Flanela, onde é que você arrumou isso? Fala: não, é que isso aqui era meu. Ele vai te responder: isso aqui era meu e eu estou precisando me desfazer desse bem. Tá bom. Mas você vai lá e compra. O preço tá bom? Nesse caso, você pratica uma receptação culposa. Você sabia que era objeto de crime? Não. Mas havia uma manifesta desproporção entre o preço, ou você tinha que desconfiar da posse daquele indivíduo que portava aquele objeto. Tranquilão? Beleza?
Então vem para cá para o parágrafo 4º que a gente fala sobre uma situação boa também. A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime que proveio a coisa. Então veja, a gente depende da existência de um crime anterior para que ocorra a receptação, crime acessório ou parasitário. Você precisa conhecer o autor do fato anterior? Não, não precisa. Basta que você saiba que aquele bem é objeto de crime. E como é que você sabe? Opa, tem que se investigar lá por ocasião na delegacia de polícia se existe algum boletim de ocorrência confeccionado para dar conta sobre a origem espúria, a origem ilícita do bem. Beleza? Tranquilo? E percebam também que a legislação fala, mesmo que o autor do crime anterior seja desconhecido ou isento de pena. Então, se quem pratica aqui o ato anterior é um menor, ou seja, pratica um ato de infracional, o menor subtraiu o celular e o vendeu, vai ter receptação sim. Por quê? Aquele menor, ele não recebe pena, né? Porque falta o requisito da culpabilidade. Então, ainda assim, haverá o crime de receptação. Embora nós tenhamos doutrina em sentido contrário aqui, mas é uma doutrina minoritária, então não vem ao caso. Vamos lá, parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, então o parágrafo 3º aqui trata da receptação culposa. Na hipótese de receptação culposa, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Beleza? Então olha que situação engraçada. Na receptação culposa, se o criminoso é primário, o juiz, dependendo das circunstâncias, dependendo da situação, pode deixar de aplicar a pena. Beleza. Agora, na receptação dolosa, aplica-se o previsto lá para o furto privilegiado. Furto privilegiado. Bah, professor, mas eu não me lembro das situações envolvendo furto privilegiado. Então vem aqui para mim. Olha só, se o autor do fato é primário e é de pequeno valor a coisa receptada, o juiz tem 3 alternativas. Ele pode substituir a reclusão pela detenção, ele pode reduzir a pena de 1 a 2/3 ou ele pode aplicar somente a pena de multa. Então vale a mesma regra lá para o furto privilegiado. Aqui nós teremos a receptação privilegiada. Beleza pura? Parágrafo 6º. Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se a pena em dobro. A pena prevista lá no caput. E a pena prevista no caput vai ser uma reclusão de 1 a 4 anos. Então, reclusão de 1 a 4 anos. Show de bola. Show de bola. E aí nós temos a receptação de animal. Receptação de animal é lindo. Olha aqui, artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender. Aí aqui que está a sacada. Olha a finalidade específica. Com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente, domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Então o que a gente tem aqui? O indivíduo que adquire, recebe ou transporta, conduz, oculta ou tem em depósito, ele tem que ter a finalidade de produção ou de comercialização. Semovente, domesticável de produção. Então isso aqui vai ser galinha, porco, ovelha, boi.
domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes. Então imagina que o camarada tem um açougue. E aí, chega o Zé Barnabé com a pampinha véia empinada. Ihu! Chegou com a pampinha véia, chegou lá só com um pernil de porco, com costela de gado e com pernil de ovelha. Chegou a dar uma fome, não deu? Parece estar sentindo aquele cheiro gostoso da carne assada. Os veganos que me perdoem, mas também pode estar sentindo aquele cheiro de cogumelo refogado, que é maravilhoso, não é? Então olha só, o camarada chega com a pampinha cheia de carne e aí ele fala lá pro dono da venda, fala: ó tio, eu tô com uns pedacinhos de carne aqui que eu subtraí lá da fazenda do João das Couves. Você não quer pegar aqui por um preço bem mais acessível? O dono da venda fala: na hora, pai. E ele pega e expõe aquele produto à venda. Então o que ele fez? Ele adquiriu, com a finalidade de comercialização, semovente domesticável de produção dividido em partes. E ele sabia ser produto de crime. Então toma cuidado. O indivíduo tem que adquirir, receber, transportar ou conduzir com a finalidade de produção ou comercialização, semovente domesticável de produção. Então veja, filho, semovente domesticável de produção. Não vai valer aqui o gatinho, Mimi, o cachorrinho, Pluto, isso aí não vai valer, tá? Tem que ser um semovente domesticável de produção, que sirva para alimentar outras pessoas. Tranquilo, beleza? E aí, não precisa ser o animal inteiro, né? Ele pode estar abatido ou dividido em partes. E o indivíduo também precisa saber que se trata de bem produto de crime. Beleza? Legal? Dentro dessas hipóteses, então, de receptação, passamos pela receptação simples, que vem no 180 caput, falamos sobre as hipóteses qualificadas, falamos sobre a receptação culposa, falamos sobre a possibilidade de redução de pena, falamos sobre a receptação privilegiada e, em arremate, falamos sobre a receptação de animal. Fique ligado especialmente nesse artigo 180A, porque ele é mais recente do que as demais disposições, então tem uma grande tendência de aparecer na sua prova. Então, fica ligado, não perca os bizus, até a próxima, valeu!